Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 120. Enfim, chegamos à nossa 120ª edição, após quase 8 anos de existência, tendo enfrentado inclusive um período de pandemia. Mas estamos aqui firmes e fortes e estas são só as primeiras 120 edições do Sala de Poesia. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, a fim de que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a uma quantidade cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E antes de apresentar o nosso tema dessa edição, eu quero mais uma vez deixar os meus agradecimentos a alguns dos nossos inscritos, algumas das nossas inscritas. Hoje, nesta edição, eu quero destacar em especial a professora Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima, Fernanda Lima, que foi minha professora de Linguística e que acompanha assiduamente o nosso canal, deixando seus comentários, dando as suas contribuições. Muito obrigado, professora Fernanda, é uma honra tê-la como nossa inscrita. Assim como é uma honra também termos como inscrita a dona Ana Nair Fleury Vale de Brito, que também colabora conosco, deixando seus comentários, deixando as suas contribuições. Dona Ana, muito obrigado, é uma honra tê-la como nossa inscrita. Inclusive, o pedido que você me fez via WhatsApp, que você nos fez, que foi o pedido de nós disponibilizarmos em algum vídeo nosso aqui do canal uma versão em tinta do poema do vídeo passado, o poema Remirar, que é o poema concretista escrito em braille. Nós vamos ver a possibilidade de atender ao seu pedido, tá bom? O seu pedido não será ignorado, eu verei as possibilidades, nós veremos as possibilidades de fazermos, de atendermos ao seu pedido, tá bom? Muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela consideração, muito obrigado pela participação. E agora sim, apresentando o nosso tema da nossa edição número 120, nós vamos falar sobre o pantum. O que seria um pantum? O pantum é um tipo de composição poética de formato fixo. Até a própria palavra pantum é uma palavra interessante, porque ela pode ser escrita de 3 formas, ou P-A-N-T-U-N, ou P-A-N-T-O-U-M, ou P-A-N-T-U-M. Existem essas 3 variações de se escrever a palavra pantum. Então, como foi dito, pantum é um tipo de composição poética de forma fixa, originária do Sudeste Asiático. Então, ela deriva de uma forma oral, tradicional, originária do Sudeste Asiático, mais precisamente dos países que falam línguas originárias do malaio, ou o próprio malaio. Os países que pertencem ao chamado arquipélago malaio, que são a Indonésia, a Malásia, o Brunei, o sul da Tailândia e parte das Filipinas. Então, toda essa região pertencente ao arquipélago malaio cultiva essa forma poética que é o pantum. E por que eu trago essa forma poética para o nosso canal? Primeiro porque é uma forma perfeitamente adaptável à língua portuguesa,
ao modo de escrever poesia em língua portuguesa, como se poderá perceber a seguir. E também porque o pantum chegou aqui ao Ocidente. É uma daquelas formas poéticas de origem oriental que chegaram ao Ocidente no século XIX. Né? No século XIX, houve um certo tédio na Europa, né? Principalmente na poesia europeia, um certo tédio, um certo desgaste com as formas tradicionais de poesia do Ocidente. Então eles começaram a trazer e adaptar para a linguagem e a forma de escrita de poesia ocidental algumas formas vindas do Oriente. Eles importaram para a Europa algumas formas poéticas orientais. Daí veio o haikai, daí veio o tanka. Inclusive nós já falamos, tem vídeo aqui no canal sobre haikai, tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre tanka. Mas, diferentemente do haikai e do tanka, que são formas poéticas desprovidas de rimas, o pantum, desde a sua origem, apresenta rimas. O pantum apresenta rimas em A, B, A, B, que é uma coisa muito comum na língua portuguesa. Assim como as estrofes do pantum são quadras, são quartetos, ou seja, elas são formadas por 4 versos. Outra coisa bastante comum na poesia escrita em língua portuguesa. Os pantuns, em malaio, eles apresentam versos que podem conter de 8 a 12 sílabas poéticas. Já em português e nas línguas europeias ou nas línguas neolatinas, principalmente português, francês, os versos possuem de 7 a 10 sílabas poéticas. Normalmente, um pantum apresenta de 4 a 7 estrofes, de 4 a 7 quadras. E como eu disse, em português, a gente usa 2 tipos de versos, ou nas línguas neolatinas, nas línguas europeias, usam-se 2 tipos de versos muito presentes também na língua portuguesa, na poesia de forma fixa escrita em língua portuguesa, que são os versos heptassílabos, que são as redondilhas maiores, e os versos decassílabos, né, com 10 sílabas poéticas. Né, com 7 sílabas poéticas, heptassílabos ou redondilhas maiores, e os decassílabos. Então são muito presentes. As rimas eu já mencionei, são rimas em A, B, A, B, ou seja, o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso rimando com o quarto. São rimas em polos, algo muito comum também na poesia escrita em língua portuguesa. O pantum, normalmente, ele apresenta, principalmente o pantum que chega aqui ao Ocidente, né? Ele apresenta algo muito interessante, que o segundo e o quarto versos de uma estrofe se tornam o primeiro e o terceiro versos da estrofe seguinte. Então, o segundo e o quarto versos de uma estrofe se repetem na estrofe seguinte, sendo o primeiro e o terceiro. Né? Então, é algo bastante interessante. E no primeiro e no último verso tem uma variação. Né? Na primeira e na última estrofe existe uma variação. Então, o quarto... deixa eu olhar aqui certinho. O primeiro e o terceiro versos da primeira estrofe vão acabar se tornando, respectivamente, o segundo e o quarto versos da última estrofe. Então você tem o primeiro e o terceiro versos aliás, o primeiro e o terceiro versos
da primeira estrofe, se tornando o quarto e o segundo versos da última estrofe, respectivamente. Existe uma variação também entre os próprios pantuns, mas ela não foi tão utilizada aqui no Ocidente, em que o último verso da primeira estrofe inicia a estrofe seguinte. Então, o último verso de uma estrofe se torna o primeiro verso da estrofe seguinte, ou seja, o último verso da primeira torna-se o segundo verso, o primeiro verso da segunda. O último verso da segunda torna-se o primeiro verso da terceira e assim sucessivamente. Lá na região do Sudeste Asiático, lá do arquipélago malaio, os pantuns tinham funções, Eles tinham algumas funções. Então, eles podiam servir como provérbios, como conselhos, ser utilizados em canções de ninar, ser utilizados em cortejo amoroso e até mesmo em jogos poético-literários. Eles têm como tema, normalmente, natureza, amor, reflexões morais e filosóficas ou existenciais. No século XIX, como eu disse, o pantum chega ao Ocidente, principalmente na Inglaterra e na França, e nesse país, na França, ele é mais utilizado por autores como Victor Hugo, Victor Hugo e Charles Baudelaire. Então, eles vão utilizar, no século XIX, o pantum no Ocidente. Eles vão trazer essa forma de pantum que eu citei, que eu descrevi aqui, em que o segundo e o quarto versos de uma estrofe se tornam o primeiro e o terceiro da seguinte, em que em que o terceiro verso da primeira estrofe vai se tornar o segundo da última, e o quarto verso da primeira estrofe vai se tornar... O terceiro verso da primeira estrofe vai se tornar o segundo da última, e o quarto verso da primeira estrofe vai se tornar o último da última, o quarto da última, dando uma ideia de circularidade, uma ideia de círculo, ou de ciclo. O pantum, ele é dividido em duas partes, cada estrofe, cada quadra do pantum é dividida em duas partes, Nós temos a primeira parte chamada de Pembayang. Pembayang se escreve P-E-M-B-A-Y-A-N-G. São os dois primeiros versos da quadra e eles são a imagem, a metáfora inicial. Pembayang é a metáfora inicial. E as outras duas linhas, a terceira e quarta, formam o Maqsud. Maqsud é M-A-K-S-U-D, que são o significado, a mensagem principal daquela quadra. Então, o pantum tem esta divisão. No pantum, as quadras que o formam podem estar ligadas entre si ou podem ser independentes. Quando elas são independentes, tem-se um pantum comum, chamado de pantum biasa. Biasa, B-I-A-S-A. Pode-se ter o pantum com as estrofes independentes, como eu falei, as quadras independentes, aí ele se chama pantum berkait. B-E-R-K-A-I-T. Pantum berkait. É esse tipo de pantum, o pantum berkait, que vai originar a forma de pantum que se pratica, ou que se cristalizou, ou que se convencionou praticar aqui no Ocidente. Cada verso de um pantum, cada linha, as linhas são chamadas de baris, B-A-R-I-S.
I, S. As linhas da primeira parte, que é chamada de Pemba-Yang, né, as primeiras duas linhas da estrofe, as linhas que formam a metáfora, as linhas que formam a imagem inicial, são chamadas de Baris Sampiran. Sampiran é S-A-M-P-I-R-A-N. As que formam a segunda parte da quadra, que é a parte da mensagem, são chamadas de Baris Isi. Isi é I-S-I. Né? As estrofes do Pantum são chamadas de Hangkaps. Hangkaps é R-A-N-G-K-A-P. E no caso do plural, né, acrescenta-se um S. Né? Existem, de acordo com os temas, eu falei aqui os diferentes temas de que um Pantum pode tratar. Né? Então nós temos o Pantum Agama. Pantum Agama é o Pantum religioso. Ele contém mensagens espirituais ou islâmicas. Não podemos nos esquecer que países como a Indonésia são muito influenciados pelo islamismo. A presença islâmica é muito grande. Tanto que Brunei, um desses países que compõe o chamado arquipélago malaio, é justamente um sultanato. Então é um país islâmico. Nós temos também o Pantum Kanak. Kanak é com K. Aliás, o Agama é A-G-A-M-A. Temos o Pantum Kanak. Kanak é K-A-N-A-K. São pantums infantis. Eles contêm uma mensagem, um conteúdo lúdico. Né? Você tem um conteúdo lúdico. Também existe o Pantum Cinta. Cinta, C-I-N-T-A. É um Pantum romântico. Traduz emoções e amor. Então ele traz um conteúdo ligado às emoções e ligado ao amor. Tem também o Pantum Nazihat. O Pantum Nazihat é o Pantum que é um conselho. Ele traz lições morais. Existe o Pantum Teka, Teki. Aliás, antes o Nazihat, né? Nazihat se escreve N-A-S-I-H-A-T. Nazihat. Tem o Pantum Teka, Teki. Teka é T-E-K-A, Teki é T-E-K-I. As duas palavras são separadas por um hífen. São pantums de adivinhação. Né? Propõem que se decifrem ou que se decifre algum enigma. E tem também o Pantum Genaka. O Pantum Genaka, ele é cômico. Ele apresenta situações cotidianas, engraçadas, é claro, né, cômicas, e também críticas sociais, sempre por aspectos risíveis, aspectos de humor, né, aspectos de graça, de sátira. O Pantum Genaka é um pantum satírico. Então temos aí uma breve explanação sobre o que é esta forma que é o Pantum, as suas variações, a sua origem, as suas temáticas. E para a gente ilustrar tudo isso, eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês, um Pantum escrito por mim mesmo. Né? O Pantum não tem título, eu não tive a inspiração do título ainda, mas eu vou trazer o Pantum, compartilhar esse Pantum com vocês, e ele segue aquela forma que eu falei para vocês. Ele tem 4 quadras, no caso, os versos são heptassílabos, quer dizer, são versos em redondilha maior, com 7 sílabas poéticas cada um, e você tem o primeiro verso rimando com o terceiro, o segundo rimando com o quarto, sendo que o segundo e o quarto versos de uma estrofe tornam-se o primeiro e o terceiro da seguinte. E nós temos o primeiro verso da primeira estrofe se tornando o último da quarta, né? E o terceiro verso da primeira estrofe se tornando o segundo da quarta.
Então vamos lá. O pantum é assim. Asa leve, brisa mansa, livre voo, longe leva. Se é do amor, de amar não cansa. Se é da luz, não teme a treva. Livre voo, longe leva. Quem da paz se faz amigo. Se é da luz, não teme a treva. Vibra acima do perigo. Quem da paz se faz amigo, passo a passo alcança a graça. Vibra acima do perigo. Planta bênçãos onde passa. Passo a passo alcança a graça. Se é de amor, de amar não cansa. Planta bênçãos onde passa. Asa leve, brisa mansa. Então esse é o nosso pantum. É o pantum que eu escrevi para ilustrar o nosso vídeo. É óbvio que eu gostaria de ter trazido para vocês algum pantum escrito por autor conhecido brasileiro, mas eu não consegui encontrar. O pantum foi muito pouco praticado no Brasil. As suas tentativas se resumem a alguns exercícios poéticos, né, e a algumas formas semelhantes, mas pantum propriamente dito não foi praticado com muita, ou não tem sido praticado com muito costume aqui no Brasil, né? Então, para encerrar, antes do agradecimento final, eu vou ler mais uma vez o pantum para ficar bem fixo na memória de vocês o que é um pantum, tá bom? Então vamos lá. Asa leve, brisa mansa, livre voo, longe leva. Se é do amor, de amar não cansa. Se é da luz, não teme a treva. Livre voo, longe leva. Quem da paz se faz amigo. Se é da luz, não teme a treva. Vibra acima do perigo. Quem da paz se faz amigo, passo a passo alcança a graça. Vibra acima do perigo. Planta bênçãos onde passa. Passo a passo alcança a graça. Se é do amor, de amar não cansa. Planta bênçãos onde passa. Asa leve, brisa mansa. Então essa foi a nossa 120ª edição do Sala de Poesia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês que são inscritos continuem nos acompanhando, vocês que não são inscritos se inscrevam e passem a nos acompanhar. Muito obrigado a todos que permanecem com a gente, que sempre estiveram com a gente, que estarão conosco. Muito obrigado e eu prometo para vocês que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.